desde cá. Esse não é aquele caso que tens que ver. Um parente seu amor é para acreditar que isso é real. Sejam todos muito bem-vindos, caros ouvintes. Está a começar mais um episódio do nosso programa radiofónico online século 22. E sejam bem-vindos todos, caros ouvintes. É desta forma que entramos em sua casa, em seu dispositivo móvel, seja qualquer lugar de onde estejam nos ouvirem, em qualquer plataforma que esteja aqui a nos acompanhar. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou o Skinny. Podem me seguir no Facebook e nas outras redes sociais, assim como Instagram, Twitter, Flickr, Swarm e do resto das redes sociais que estamos lá, ou que nesse sentido estou lá disponível para interagir com os caros ouvintes. Também pode aceder à nossa página do nosso programa radiofónico online século 22. Aceda a Facebook, pode nos seguir e deixar lá o seu like, o seu comentário ou qualquer o seu parecer. Estamos a falar do século 22 no Facebook, estamos a falar do século 20 _2 no Twitter e no YouTube. Subscreva o nosso canal e deixe o seu like e comenta neste vídeo se estiver nos acompanhar do YouTube. E nas outras plataformas disponíveis, estamos a falar do Spotify, Breaker, estamos a falar do Pocket, do Rocket Classic, estamos a falar do Rádio Público, estamos a falar do Pocket Podcast e estamos a falar das outras plataformas na qual pode nos aceder assim facilmente, ou seja, interagirmos com os nossos caros ouvintes a partir das redes sociais e plataformas. Então, para o caso de hoje, não vamos cá trazer uma notícia, ou seja, desculpem, não vamos cá trazer uma entrevista. É uma edição completamente free que teremos aqui a trazer notícias polémicas, ou seja, curiosidades do mundo inteiro. Então, portanto, caros ouvintes, posso aqui apostar que os caros ouvintes já estão lá habituados, ou já estão cá habituados com entrevistas com artistas cá. Então, hoje será a exceção. Como havia dito antes na introdução desta nossa rádio online século 22, que estaríamos a trazer entrevistas, assim como notícias e curiosidades do mundo inteiro. Portanto, o programa não só baseia-se nas entrevistas, também como entretenimento em geral, curiosidades, notícias polémicas e tudo mais. Portanto, não esqueça de aceder, ou seja, visitar as plataformas de que os nossos parceiros encontram-se lá disponível. Estamos a falar dos nossos parceiros, a Curious Beefs TV, estamos a falar de Mangas São Novidades, e na qual o Curious Beefs TV é um canal do YouTube em que podem lá aceder, também está disponível, ou seja, o serviço no canal, ou seja, o canal do YouTube Curious Beefs TV é um dos nossos parceiros, disponibiliza lá a notícias polémicas do mundo em geral, também e do Moçambique. Portanto, o outro nosso parceiro, estamos a falar da Manga São Novidades, é um portal de músicas na qual desempenhamos, ou seja, o melhor portal de músicas em Moçambique. E se quiserem, caso queiram baixar músicas moçambicanas ou músicas africanas, podem lá dirigir-se para o portal Manga São Novidades, que estará lá a obter as melhores músicas e nos melhores momentos, ou seja, disponibilizadas no momento atual, né? Então, hoje, para o começo das notícias polémicas, ou seja, das notícias polémicas ou curiosidades, entraremos aqui com a notícia da primeira-ministra da Nova Zelândia, que reduz em 20% o salário dos políticos para combater a Covid-19. A luta contra a pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, continua. Diversos países têm enfrentado situações caóticas e mortes acima do esperado. Diante do rápido avanço, a Organização Mundial de Saúde sugeriu um distanciamento social. Estamos neste momento nesta recomendação da OMS, neste caso a Organização Mundial da Saúde, que é o distanciamento social, a referida quarentena. Portanto, segundo as autoridades, o ideal para desacelerar o aumento dos casos é que as pessoas fiquem em casa, longe do contato externo. No entanto, não apenas a população geral precisa fazer a sua parte, mas também o governo. Sendo assim, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, os ministros do seu gabinete e executivos dos serviços públicos tomaram uma decisão bastante plausível. Eles terão um corte de 20% de seus salários nos próximos 6 meses. Isso é, em razão do impacto da pandemia do coronavírus. O dinheiro dessa redução será então doado para ações de combate ao surto da Covid-19 no
no país. Portanto, também tornou-se público ao governo moçambicano a semana passada, se a memória aqui não me esteja a trair, que os deputados doaram os seus 3 dias de salário, ou seja 3 dias de salário exatamente, podem-se dizer, porque o salário, atendendo e considerando que conta-se a partir do dia, neste caso as 24 horas de serviço. Portanto, doaram 3 dias de seus salários para também ajudar ao financiamento desta pandemia, ou seja, para a prevenção desta pandemia. Portanto, temos aí mais que o Facebook vai dizer se vai notificar os como é que podemos assim dizer, os utilizadores, ou seja, os usuários, né, do Facebook, no caso que se interajam com notícias falsas, né? Atendendo e considerando que o Facebook tornou público de que há indivíduos a fazerem fake news da informação, né, desta pandemia Covid-19, né, deste vírus, né? Então o Facebook tomou a decisão de que cada usuário ou utilizador que se interagir com as notícias falsas, o Facebook, ou seja, como é que o Facebook vai perceber que o usuário interagiu-se com as notícias falsas? O usuário, quando for a deixar um like num post de que a notícia é fake, a notícia é falsa, deixando lá um like, um comentário, uma partilha, o Facebook depois vai passar por analisar esta notícia que o convidado, neste caso, desculpa-me, que o usuário fez, então depois passará a sentido a notificar o usuário. Então é uma boa iniciativa aí do Facebook. E também temos aí a médica, né, a médica aí de Wuhan, né, a cidade protagonista, né, a protagonista desta, na história do coronavírus, a cidade protagonista, né, da China, né, uma médica de Wuhan que foi uma das primeiras pessoas a alertar publicamente os outros médicos sobre a gravidade do contágio do Covid-19, desapareceu espalhando rumores de que foi detida por falar demais. Então é um certo facto que aconteceu na cidade de Wuhan, neste caso na Ásia, China, e que uma das primeiras médicas a espalhar sobre a gravidade do Covid-19, da propagação deste vírus da Covid-19, foi aí, desapareceu espalhando rumores que foi detida por falar demais. Né? Há perseguições em torno disto tudo. Não existe, por mais que estejamos a enfrentar aqui um caso muito, muito maior além de nós mesmos, mas existem pessoas a tentarem ainda se calar, por mais que as informações espalhadas sejam para o bem do mundo inteiro, né? Isto está a acontecer e é uma verdade. Deixando assim, né, neste caso, as notícias do coronavírus, e salientar que o país está em constante crescimento. Em termos dos números de contágio, está sempre a aumentar, e não vamos cá dizer em qual situação o país se encontra, em quais números, porque são números que mudam diariamente, né? Considerando que os números mudam de 2 ou em 3 dias. Assim que portanto, não vamos deixar cá ficar os dados atuais, mas só vamos salientar para o público geral que já temos 4 recuperados do Covid-19 no país, Moçambique. Então temos aí, agora vamos sair do caso do coronavírus, vamos tocar as polêmicas do mundo inteiro. Primeiramente vamos começar, antes de fecharmos o caso do Covid-19, do coronavírus, para partir para as notícias polêmicas, vamos deixar aqui a última notícia, que é um casamento no sul da África terminou com a prisão dos noivos, do pastor e dos 50 convidados por violarem a proibição nacional de reuniões públicas, neste caso aglomerações, por causa do coronavírus. Considerando que é uma recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, em que as pessoas não poderiam se aglomerar por um máximo número disponibilizado pelas essas entidades competentes, mas existiu um certo casal de que celebrou o seu matrimónio, né, em que a polícia interferiu prendendo os noivos, o pastor e os convidados. Né? Eu sou da opinião de que, ou seja, o mundo é da opinião de que é melhor, caso tenhamos este compromisso, já tenhamos nos comprometidos com o casamento durante este ano, é melhor que se adie, porque não estamos em período de festejar e nem mesmo estarmos aglomerados. Então,
obedeçam as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e fiquem em casa. Né? Então, saindo do caso do coronavírus, temos aí o Cheque de Pizzo, um político sul-africano, amava tanto a sua Mercedes-Benz que seu último pedido antes de morrer foi ser enterrado sentado no banco do motorista de seu carro. Acredito que esta decisão, né, este último pedido do falecido, eu acho que deve ter machucado sentimentos de alguns, ou seja, decepcionado alguns, porque acredito que existiram pessoas na família ou seja, sem querer ofender, que queriam ficar com a Mercedes, claro, né? Mas o último pedido do falecido Pizzo foi de morrer enterrado no banco de motorista de seu carro, essa Mercedes-Benz, né? Exato. Então temos aí na Arábia Saudita, se turistas forem flagrados beijando ou mesmo usando roupas curtas, podem ser multados em um valor de $13 a $1.600. É uma verdade que na Arábia Saudita não é assim tão fácil o estilo de vida de namorar na rua, beijar-se na rua, e o estilo de vida de vestir coisas curtas para os turistas não é aceitável, né? Não é aceitável. Se para os turistas não é, acredito também para os próprios nacionais ou moradores também não seja, né? Então, se tu vais para a Arábia Saudita, saiba já que se tinhas um plano para viajar para a Ásia, neste caso a Arábia Saudita, viajar e estar lá com sua namorada trocando beijos na rua, é melhor evitar completamente e dizer a ela, caso ela, sem querer cá ofender, caso ela goste de usar roupas curtas, para que evite, senão poderão pagar lá $13 a $1.600. Esta é a média das multas, né? Temos aí a Riley Horner, uma adolescente de Illinois, nos Estados Unidos da América, sofreu uma lesão no cérebro que causou perda de memória. A memória dela agora se reinicia a cada 2 horas de tempo e ela acorda todos os dias pensando ser 11 de junho. É realmente uma situação bastante chocante, porque existem lá vários tipos de filmes que, quer dizer, eu já vi um tipo de filme, eu já vi um filme, assim que o protagonista, ou seja, o ator principal do filme, vivia todos os dias o mesmo dia. Não sei se puderam perceber isso, mas eu acredito que há uma semelhança desta história para com a situação desta menina, a Riley Horner, nesta adolescente de Illinois, dos Estados Unidos da América, que sofreu uma lesão no cérebro que causa perda de memória. A memória dela agora que se reinicia a cada 2 horas. É realmente terrível, né? É o mesmo que dizer que ela vive várias coisas e grava várias coisas num só dia, mas só em 2 horas de tempo, que depois tudo volta a se reiniciar. É uma situação mesmo bastante terrível. E há aí uma curiosidade que os bebês sorriem cerca de 200 vezes por dia e as mulheres sorriem em média 62 vezes por dia e a maioria dos homens apenas 8 ao dia. Pois é. Acredito eu que as mulheres, os homens nesse caso, sejam as pessoas que menos sorriem no mundo. E no caso dos bebês, estes estão sempre alegres. Mas quando alguém sorri, né, até o bebê também sorri, né, entendendo que eles parecem que se assemelham bastante ao reflexo das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, os bebês sorriem 200 vezes por média, né? Esta é a média dos bebês, das vezes que eles sorriem por dia. 200 vezes para os bebês e 62 vezes ao dia para as mulheres e 8 vezes ao dia para os homens. Eu confesso que eu não estou englobado nesta estatística de 8 vezes, porque eu sou um homem, olha que tenho me flagrado a sorrir mais de 8 vezes, não é? Assim que é. Então temos aí, uma notícia super tramante. O livro mais perigoso, ou seja, notícia não, é um ato polêmico, né? É uma história polêmica, assim que é. O livro mais poderoso do mundo pode matar seus leitores. Pois é, existe um livro no mundo, né, que mata a quem lê, não é? Então, com certeza você já viu alguém morrer de tanto ler. Pois bem, caros amigos, viemos aqui hoje mostrar, ou seja, informar para vocês um livro que pode ser fatal, mas não da maneira que vocês estão pensando, não é? Na verdade, achamos que é impossível alguém morrer de tanto ler. Pode até enlouquecer, mas morrer é muito difícil.
Né? Porém, nesse caso, morre quem toca as páginas sombrias do livro. Pois é, o livro protegido no segundo andar da biblioteca Booher, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, repousa uma cópia do livro mais perigoso do mundo, que quem o toca morre. Estamos falando do Shadows from the Walls of Death, Sombras da Parede da Morte, traduzindo em português. Nunca ouviu falar? A gente conta mais sobre esse livro curioso para vocês. Mas afinal, por que não destruíram este livro mortífero, né? Vocês devem ter a se perguntar, por que não destruíram este livro? Afinal de contas, o livro é capaz de tirar vidas, não é? Portanto, uma das cópias é o livro nesse caso, uma das cópias do livro da Universidade de Michigan. A outra cópia que citamos na introdução também está em Michigan, na biblioteca da Universidade Estadual, na secção Coleções Especiais. Os livros são selados em um recipiente e cada cápsula é individualmente guardada de acordo com Dan Arbor Chronicle, as crônicas de Ann Arbor. As outras duas cópias restantes estão em Harvard e na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E nesse caso, o livro não foi destruído por questões históricas, afinal de contas, é um livro histórico, e as outras cópias, as restantes cópias, foram todas destruídas por este motivo, mas decidiram guardar apenas 4 cópias, que na qual foram distribuídas em cada país. Né? E nesse sentido, não destruíram o livro porque é algo histórico. Normalmente o mundo não gosta de destruir coisas históricas, né? Assim é que é. Portanto, tem aí uma mulher que se queixava de dores de cabeça e descobriu algo assustador, não é? É conveniente que nós sentimos dores de cabeça, ou seja, é conveniente que nós sintamos dores de cabeça diariamente, né? Principalmente para as pessoas que transportam consigo ou são portadoras de doenças crônicas, assim que é. No meu caso, por exemplo, sinto dores de cabeça quase todos os dias. É por causa da miopia, né? Eu sofro de miopia, da dificuldade de visão. A miopia é uma doença ocular, então eu uso óculos, né? Então é meio chato para a gente porque a cabeça dói facilmente. Mas também existe no caso das pessoas que se embebedam, né? E no dia seguinte aí a ressaca estoura completamente a cabeça. E também temos vários casos de estresse e outros sentidos. Mas esta mulher foi o contrário. Ela sentia dores de cabeça todos os dias e muito fortes. E quando foi ao médico, fizeram o primeiro exame, né? E não deu em nada. Né? Os médicos acabaram diagnosticando ela como algo completamente normal, né? Algo completamente normal, e deram lá os comprimidos e tudo. Mas quando fizeram, as dores persistiam e aumentavam cada vez mais. Foi quando ela voltou novamente ao médico e fizeram um exame. Foi quando descobriram que ela tinha uma barata na cabeça. Pois é. Tinha uma barata na cabeça, debaixo da camada do nariz, dentro da cabeça. Então, as dores da cabeça, diagnosticaram que as dores da cabeça eram provocadas através do espaço que a barata ocupava, né, na cabeça. Então, isso provocava essas dores completamente terríveis, né? Completamente terríveis. Então, caros ouvintes, nós vamos parar por aqui e voltamos para mais um episódio de curiosidades e polêmicas para o mundo inteiro. Então este é o nosso canal. Se estivermos a nos escutar do YouTube, este é o nosso canal. Subscreve-se, deixa lá o vosso like e o comentário. Se estás a nos ouvir a partir do Spotify, coloca nos favoritos. Se estás a ouvir a partir do Google Podcast, também pode deixar lá o seu parecer. E em qualquer outra das nossas plataformas que estiver aí a nos escutar, pode deixar lá o seu parecer, que nós vamos também deixar o nosso visto, né, a partir do seu parecer. Portanto, terminamos por aqui o 5º episódio do programa radiofónico online século 22. Não esqueça de visitar os nossos parceiros. Curiosos Bifes TV é o nosso canal, é um dos nossos parceiros aí que tem um canal no YouTube. E Manga São Novidades, o melhor portal de músicas de Moçambique. Podem também visitar.
mangaçãonovidades.com. Então, caros ouvintes, não esqueçam de seguir o meu programa radiofónico online do século 22, no Facebook século 22, no Twitter século 20_2 e no YouTube século 22. Subscreva-se, deixe o seu like e o comentário que nós vamos deixar o nosso visto. Portanto, sem mais delongas, fechamos por aqui e não esqueça de seguir as recomendações médicas, das recomendações médicas das entidades competentes, que aí estamos a falar da pandemia, esta Covid-19. Lave sempre as mãos e não de qualquer forma, não toque no rosto e sempre, se possível, tome uma água quente com limão, Se não tiver limão, podes tomar uma água quente. E nos casos mais possíveis, faça um bafo diariamente, que também poderá estar ajudando para essa prevenção. E o mais importante, não sair de casa, evitar aglomerações e higiene é o ponto, também o ponto-chave destas prevenções. Eu sou o Skinizzy, terminamos assim o 5º episódio, voltamos para mais no próximo episódio. Século 22, liga-te ao mundo, eu retiro-me. As coisas não andam bem, meu marido, só eu sinto aquilo que passo na rua. Minhas amigas só perguntam quando será minha vez, se vou passar a minha vida a ver só os casórios dela.